Graça e paz, geração eleita. Tudo bem com vocês? Me chamo João Gabriel e eu estou aqui para dar o vídeo devocional dessa semana. Nessa semana a gente está retratando o tema Deus é autor. E eu escolhi um versículo que encontra em Jeremias 29:11. Diz o seguinte: Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo deixa claro que Deus é autor. Ele escreveu as nossas histórias. Ele tem plano para nossas vidas. Em Salmos também fala que antes da gente nascer, Deus viu a gente e formou uma história para nós. A gente não nasceu por acaso. A gente nasceu com um propósito. Cada um nasceu com um propósito. São caminhos diferentes, mas a trajetória é a mesma. A trajetória de glorificar o nome do Senhor. Deus, Ele escreveu uma história única para mim. Ele escreveu uma história única para você. E eu acho que não há versículo melhor para descrever essa característica de Deus, que Deus é autor. Deus é alguém que nos forma. Cada detalhe da nossa vida foi planejado por Deus. Deus sabe o que faz, da maneira que faz. E isso é para glorificar o nome dele. Todas as situações que acontecem, que aconteceram e que vão acontecer, foi planejado por Deus. Tudo foi escrito por ele. E nesse mês, setembro, a gente também retrata o Setembro Amarelo. E a gente quer também falar que você não nasceu sem propósito. Deus escolheu uma história para você. Deus escolheu para que você viva uma vida plena, uma vida 100% plena nele. Ele escreveu uma história para você, mas basta você decidir se você realmente quer viver essa história com ele. Existem duas histórias, uma que Deus escreveu e a outra é qual a gente vai viver. Será que a gente vai viver a história que Deus escreveu para nós ou a gente vai viver a história que a gente quer viver para nós mesmos? Deus quer que a gente viva uma história planejada por Ele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a gente que decide, nós que decidimos se vamos viver essa história com Cristo ou se não vamos viver essa história com Cristo. Deus, Ele anseia ter um relacionamento conosco. Deus, como um Deus autor, Ele anseia formar essa história e viver essa história com a gente. Então, Deus escreveu uma história que a gente viva com Ele. Só que a gente decide se realmente quer viver essa história. Só tem como viver uma vida plena com Deus. Só tem como viver uma vida satisfeita em Deus. Muitos acham que viver uma vida com Deus é viver uma vida 100% alegre, mas não. A gente vê várias pessoas, o próprio Jesus, sofrendo com muitas dores e muitas das vezes triste. Não tem nenhum versículo dizendo que Jesus riu, mas tem 2 versículos dizendo que Jesus chorou. Não é que a gente viva 100% em alegria, mas é que a gente, mesmo na tristeza, a gente consegue encontrar alegria, porque nossa alegria está firmada em Deus. Deus, sendo autor, Ele deseja amplamente, Ele deseja que nós vivamos nele, que nós vivamos a história que Ele escreveu. Esse devocional foi um devocional curto, só para enfatizar que Ele continua sendo um Deus autor. Ele continua com os planos nas mãos dele, porque Ele tem planos maiores do que nossos planos. Ele tem história maior do que a nossa história. Então, nenhuma decisão que possamos tomar vai ser uma decisão melhor do que a de Deus, porque os planos de Deus, a história que Deus tem para nós é muito melhor. E não há nada que seja mais satisfeito do que viver uma vida com Deus. Espero que vocês tenham entendido a intenção desse devocional. E espero que vocês sejam guiados essa semana, esse final de semana, no início da próxima semana, a entender e ver Deus como um Deus autor.